Bom, galera, hoje vamos continuar falando sobre Astro. Vim falar sobre a parabenização, né, ao Moonbin ainda. Eu só falei da Monsoá no meu vídeo passado. Então agora eu vou mostrar os 5 meninos, né? Na verdade, o Chaunu não falou nada com relação ao Moonbin, até porque ele tá no exército, né? Então. Mas, assim, os outros meninos, né, Sanha, Jinjin, MJ, Rock, todos eles fizeram uma postagem de parabenização. O Sanha, inclusive, fez um Sanite, como ele havia falado que ia fazer mesmo, né, um cover em homenagem ao Moonbin. Eu não vi ainda esse cover do Sanha, vou ver junto com vocês. Hoje, como eu já conversei com vocês, com muitos de vocês lá no meu Instagram, eu deixei lá traduzida a carta do Chaunu falando sobre essa investigação fiscal que está rolando. Então eu vou falar um pouco mais sobre essa carta aqui. E com relação a algumas matérias que saíram também sobre o Chaunu, inclusive até de uma competição que ele está participando, de um prêmio, né? Ele está participando de uma competição para ganhar um prêmio, né? E ele tá lá no páreo entre os mais votados até agora, né? Então, mesmo com todo esse momento conturbado que a gente tá vivendo, ele ainda tá participando de prêmios e a galera tá votando pra caramba dele e é capaz dele ganhar, né? E aí não vão poder contestar porque enfim, e assim, gente, tá rolando bastante coisa. O Sanha, inclusive, fez o seu fan meeting no Japão. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho como é que foi, né? Alguns videozinhos aqui e fotos de como foi esse primeiro encontro solo do Sanha com as Aroha japonesas. E muito mais, tá, gente? Então, se você é Aroha, fica aí que depois da vinheta a gente começa a conversar sobre. Vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E vamos começar, então, pelos parabéns ao Moonbin, né? A gente está vendo aqui agora uma atualização no story do perfil do Jinjin no Instagram, e ele escreveu o seguinte para o Moonbin, né? Feliz aniversário para o meu Donsen. Eu te amo, sinto sua falta. Eu devia ter tirado mais fotos. Eu sempre fico com um nó na garganta quando eles sempre falam assim: ah, eu deveria ter dito isso, eu deveria ter feito aquilo. Essa coisa do se eu tivesse, se eu tivesse. Parece que isso fica remoendo ainda mais esse rancor, essa angústia, essa tristeza. Não é bom, né? A gente ficar remoendo e pensando em realidades alternativas que nunca acontecerão, né? Isso só faz a gente sofrer ainda mais, né? Eu aprendi isso com o tempo, porque eu também tinha essa mania de ficar no e se. E não faz bem a gente, né? Então tá aí essa foto fofinha. Inclusive, essa foto foi tirada no Japão, em 2022. Tem até uma foto do Rock nesse mesmo lugar que o Moonbin tirou essa foto aqui. Inclusive, teve uma Aroha que até explicou isso, né? A foto do Rock aqui, ó. As fotos do Japão que o Rock postou em 2022. Foram justamente essas duas aqui. O Sanha postou um story também, com o Beanie na piscina, de costas, né? E aí ele escreveu o seguinte: feliz aniversário, Ryun, eu te amarei para sempre. Essa foto foi postada nos stories do MJ no Instagram, e ele falou o seguinte: Beanie, feliz aniversário. Bem fofinha essa foto, né? Que eles estão com um negocinho de gatinho, né? No rosto, fofinho. Bom, o Rock postou, né, no seu stories, a música We Still Love You e uma foto aí da lua, né? Então, resumindo, né, foram essas as homenagens do Astro para o Moonbin hoje. Lembrando que a única coisa que o Nunu postou hoje foi relacionada à carta. Então, ele não chegou a falar nada do Beanie, né? Mas a gente sabe que ele tá passando por um momento muito difícil, não só ao lembrar do seu falecido amigo, mas por conta de toda essa questão, né, fiscal que está acontecendo, né? Eu já tentei aqui explicar que não é algo criminoso que está acontecendo, mas as pessoas estão insistindo em falar mal do Nunu. Assim, eu faço a minha parte, eu sei que não é muito, mas enfim, é o que dá para eu fazer no momento por ele, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho da carta do Nunu. Vamos primeiro, só para poder encerrar essas homenagens ao Moonbin, assistir ao Sanha cantando esse cover. Prometido, né? O Sanha fez esse Sanite, que é um cover de If You Ask Me What Love Is, do Roy King.
E aí ele escreveu o seguinte aqui na descrição, né? Hyun, feliz aniversário, como você está? Agora eu sou o Hyun. Já tenho 27 anos. A letra dessa música me tocou muito. Então hoje é o meu presente para você. Sinto sua falta, muito mesmo. Eu imagino, Sarra. Até porque nos últimos anos de vida do Moonbin, eu acho que ele foi a pessoa que mais conviveu com o Moonbin, né? Por causa da subunit, né? E por causa de tudo que o Moonbin ensinou ao Sunha. Eu acho que o Sunha realmente só é quem ele é hoje em dia, muito por conta do Moonbin, né? O Sunha, por ser o mais novo e sempre ser protegido pelos mais velhos, né? Quando ele começou a sua carreira solo, ele realmente deve ter sentido muita dificuldade de começar a realmente ter as suas próprias responsabilidades, caminhar um pouco com as suas próprias pernas e não depender tanto dos outros, né? Ele foi meio que forçado a amadurecer rápido, né? Então, realmente, eu sei que deve ter deixado esse lugar vazio mesmo, né? Na vida do Sunha. Óbvio, deixou esse lugar vazio na vida de todos, né? Mas eu tô falando aqui especificamente do Sunha, que eu acho que foi especialmente diferente, né? Vou deixar você ouvir minha voz em todos os seus aniversários. Ou seja, teríamos Sunnight aí em todos os dias 26 de janeiro, tá, gente? Já é um spoiler aqui. Então, ele falou o seguinte, você não vai querer ficar sem ouvi-la, né? Acho que você vai dizer que não, mas, hehe. Todo mundo sente muita saudade de você, Hyun. Então se cuida, entendeu? Ou seja, mesmo ele mesmo falando que agora ele é o Hyun, no final ele chama ele de Hyun de novo, ou seja, é o costume de chamar o Moonbin de Hyun, né? Mas assim, acredito que esse Hyun aqui seja por todo o respeito que tem pela pessoa Moonbin, pelo profissional Moonbin. Enfim, então, sem mais delongas, vamos assistir aqui essa música que com certeza deve ter sido cantada do fundo do coração. A gente não duvida disso. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Ai, meu Deus. Mais um Sunnight. Foi filmado em preto e branco, gente. Nossa. Eu amo o timbre de voz do Sunha, sempre falo isso. Tão suave. Ih, gente, deixa eu ver se tem letra. Mas acho que não tem, não. Melodia linda, né? E a letra também. O que é o amor pra mim, né? Familiaridade. Coisas que podem ser valorizadas. Eu fiquei impressionada com a ondulação da voz do Sunha, o seu alcance vocal, o controle vocal, o controle de respiração maravilhoso. Incrível, ele tem muita técnica vocal, gente. Não é pouca, não. Falseto. O que será que ele tá falando ali? Ele tá conversando com o Bini. Já entendi. Só não sei o que ele tá falando. Gente, que letra linda, né? Ai, gente, eu já não vou chorar, não. Chega de chorar. Agora sim, ficou colorido, tá cantando.
Ah, que voz linda, para, Sanha. Para de ser perfeito. Ai, Sanha. Interpretação bonita, né? Foi nessa mesma sala que Chaunu e Arden Cho cantaram Free. Vocês se lembram? Foi nesse lugar aí, ó. Impecável cada nota. Maravilhoso. Ai, Sanha, você é muito perfeito. Olha, isso foi cantado com tanta verdade, com tanta... Assim, você vê que foi do fundo do coração mesmo. Esse recado com certeza chegou até o Moonbin, eu não duvido disso. E, assim, nossa, o Moonbin deve ter tanto orgulho do incrível profissional e ser humano que o Sanha se tornou, que eu acho que nem o Sanha tem essa noção. Porque o Sanha, ele se cobra muito, né? Por quê? Porque a Fantástico cobra muito dele. A gente sabe disso. Então, Sanha é incrível. Incrível tocando violão, incrível interpretando K-dramas, incrível cantando, incrível dançando, incrível. Que profissional maravilhoso é o Sanha. Vamos falar agora do fan meet no Japão do Yu Sanha, chamado Snowy Chapter 2026. Ele tirou umas fotos, postou. Falou o seguinte: feliz ano novo, Sanha está cheio de felicidade por poder começar 2026 junto com a Aroha. Vamos aproveitar também um ótimo momento nessa sessão, né? Então tem fotinhas de Sanha aqui, mega fofinho, lindo demais. Inclusive ele antes de ir ao fan meet tava lá malhando, né? E também tirou essas fotos aqui do tipo, nos vemos em breve, né? Que bração, né, Sanha? Tá malhando bastante esse menino. Bora ver um pedacinho aqui, bem curtinho, do Love You Like Fools, né? Que o Sanha cantou nesse fan meeting. Love you like, love you like, love you like fools with you. Que lindo. Eu vi o Sanha cantando essa música lourinho, mas os japoneses estão vendo ele cantar moreninho. Mais um vídeo curtinho dele aqui. Maravilhoso. Ai, tão nostálgico, Sanha. Vamos ver aqui, tem mais vídeo. Aqui tem mais vídeo, gente. Vamos ver o que ele tá fazendo aqui. É Madness. É Madness. É a coreografia de Madness. O ritmo não é esse, gente. Mas essa coreografia é Madness. It's Madness. Maravilhoso. Mais um videozinho. Pena que tá sem legenda. Mas Sanha sabe falar algumas coisas em japonês. Tá tirando foto dele. Tá tirando foto dele. Ele é muito fofinho, né, gente? Assim, o Sanha é tão louco isso que eu vou falar agora, mas assim, o Chaonu ao vivo, o Sanha ao vivo é diferente, gente. É outra vibe. Eu não consigo explicar. Eles têm uma áurea, assim... Não é porque eu acho que eles são deuses perfeitos, não é isso. Eu não tenho essa ilusão, sabe? Eu sei que eles são seres humanos como, né, como uma pessoa qualquer.
mas eles têm um brilho natural. É uma coisa assim que é uma questão de vibe mesmo. É uma simpatia, um carinho, um esmero, sabe, pelo próprio trabalho, de sempre querer fazer o melhor para as fãs e tratar as fãs de uma forma muito amorosa, sabe? Eles têm um jeito diferente de se portar em público, de conversar com as Arohas. É um jeito que é todo deles, que é bem próprio deles mesmo. Que eu sempre acho que é muito diferente dos outros idols. Não sei se é porque eu já sou muito apaixonada por todos eles, do Astro, que eu sinto isso. E que todas as K-popeiras sentem isso por seus respectivos. Você entende o que eu tô falando? Mas não é só pelo Nunu que eu sinto isso, que é o meu UTT. Eu sinto isso por todos do Astro mesmo. Ah, eu não sei se eu tô viajando na maionese, mas tudo bem. Mais um videozinho, agora de outro ângulo. Eu não tô entendendo nada, porque a moça tá falando em japonês, tá sem legenda. Bonita essa jaqueta que o Sanha tá usando, né? Six p.m., né? Nobody's Business. Adoro essa música. Dá vontade de dançar, né? Ain't nobody's business. Bom, gente, é isso. Uma pena que eu não pude estar presente no Japão para assistir Snowy Chapter, mas eu tenho certeza de que as fãs devem ter amado de paixão. Conforme prometido, eu falarei de Chaonu. Chaonu, Ki Sejong, Astro e Niziu. A competição de popularidade está acirrada. Os finalistas do TTA são... Essa matéria aqui está falando justamente de uma premiação, né? As votações com relação ao 14º Top 10 Awards, que é o TTA, né? E aí, Kang Daniel, Kim Sejong, Next G, Niziu, acho que é assim que fala, né? Blackpink, Astro Chaonu, IU, A-Hope e Treasure, em ordem alfabética, né? Todos eles conquistaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias na votação preliminar da premiação e avançaram para a final. Então vai ter a votação final aí do TTA, que vai ser realizada em fevereiro, né? Como a votação preliminar foi acirrada, espera-se que a competição na votação final continue acirrada. A votação preliminar para o TTA, que elegerá o melhor artista global da Coreia para o segundo semestre de 2025, foi concluída. A votação preliminar ocorreu das 10 horas do dia 16 ao meio-dia do dia 25. A votação final acontecerá das 10 horas do dia 26 às 23h59 do dia 30. Então é isso, né, gente? Tá rolando aí ainda. Vamos para a final. Os finalistas do TTA que ficaram primeiro e segundo lugar em cada categoria na votação preliminar realizada através do aplicativo Idol Champ são esses que eu falei no início da matéria, né? Astro conquistou o primeiro lugar na rodada preliminar de grupos masculinos de ídolos, realizada no aplicativo Idol Champ, né? Então, assim, maravilhoso, né? Na categoria de ídolo solo masculino, Chaonu do Astro conquistou o primeiro lugar, seguido por Kang Daniel, que ficou em segundo. Então é isso, né, gente? O Nunu nessas premiações, que são sempre votações do público, ganha muito. A maioria das premiações aqui que eu falo, né, pelo menos metade delas são por conta de votação massiva do público. E é através desse tipo de dinâmica que a gente vê o quanto o Nunu é amado. E mesmo tendo muita gente falando mal dele, eu sei que tem uma legião de fãs no mundo inteiro também falando bem dele e mostrando apoio nesse momento difícil. Vamos à carta aberta que o Nunu divulgou hoje, né? Aconteceu pela manhã de hoje, né? Tanto que logo em seguida eu coloquei a tradução lá no meu Instagram. Conversei com algumas Arohas lá no meu Instagram com relação a essa carta em si. Vou traduzir ela agora aqui de novo. E o que acontece, né? Dá pra sentir na fala dele que ele tá extremamente triste com a situação. Eu acho que ele foi 100% honesto aqui. As pessoas inventam mil teorias que a gente não tem como confirmar, gente. Assim, não tem como a gente saber 100% o que está acontecendo, porque eu acho que nem tudo eles estão realmente mostrando pro grande público. E realmente nem deveriam mesmo, porque essa investigação não era nem para ter sido noticiada em primeiro lugar. Era para isso estar acontecendo entre o governo e o Chaonu e a família do Nunu, e só. Não era para ninguém estar discutindo isso de forma tão aberta, porque isso só diz respeito a eles, né? Mas enfim... estrago à imagem do Chaonu já aconteceu. E eu acho que é por isso que ele tá tão triste, porque ele construiu
essa toda a carreira dele, então, todos esses 11 anos de carreira que ele tem, de uma forma muito, né, trabalhando arduamente sempre, tratando todo mundo bem, sabe? Ninguém nunca teve, até 3 dias atrás, nada pra falar mal de Nunu, absolutamente nada. Por isso que eu tenho certeza de que você vê nas palavras dele que ele tá falando de forma muito honesta e ele vai fazer de tudo para que essa situação se resolva da melhor forma possível. Se tiver que pagar, ele vai pagar. Ele tá deixando isso bem muito claro aqui, tá? Boa tarde, aqui é o Tchau Nu. Para muitos de vocês com várias coisas relacionadas a mim ultimamente, eu sinceramente baixo a cabeça e peço desculpas pelo inconveniente e decepção que causei. Ou seja, ele está realmente muito triste com essa situação. Como cidadão da Coreia, eu sou obrigado a fazer isso. Ou seja, ele tem as suas obrigações como cidadão e ele tem plena consciência disso. A minha postura sobre o dever dos juramentos é suficientemente rigorosa, olhando para mim e fazendo uma reflexão profunda. Ou seja, ele demorou um pouco para responder, porque eu acho que ele não sabia exatamente o que falar, as palavras exatas que ele deveria dizer. Nos últimos dias, o que devo dizer primeiro? Meus sentimentos a quem foi magoado por mim. Passei algum tempo para refletir, pensando se poderia ser entregue. Publicações rachadas, né, soam como uma desculpa. Ou estava preocupado que poderia estar cansado ou não. Estou a falar-te sobre este caso. Cheguei à ideia de que pedir desculpas é um dever. Então, ele ficou refletindo um pouco sobre isso antes de escrever, né? Então, agora estou a escrever isto, depois de terminar a minha missão dentro da unidade. Ele devia estar ocupado com alguma tarefa militar, por isso que ele também não escreveu antes, né? Mas com certeza ele estava ciente do que estava acontecendo. Atualmente estou servindo no exército, mas nunca para evitar essa polêmica. Não foi uma escolha intencional. No ano passado, o processo de investigação fiscal tornou-se inevitável por causa do alistamento no exército. Entrei para o exército sem terminá-lo. Mas isto também é um equívoco da minha falta. Estou profundamente solidário com a responsabilidade. Muita gente ficou escrevendo assim, ele entrou no exército para evitar esse processo. Eu não acho que seja isso. Eu acho que realmente foi uma coisa que ele programou com muita antecedência, porque ele não gravaria o Memories com antecedência, ele não gravaria o álbum dele com antecedência, não gravaria 2 MVs com antecedência, não gravaria o The Wonderfuls, o The First Ride com antecedência. Ele já gravou tudo isso planejando a ida dele. E esse planejamento do exército começou muito antes dessa investigação começar, gente. Então, não é assim, vou agora para o exército e vou semana que vem. Não foi assim. Não foi assim. E eu acho que quando ele foi para o exército, o que ele deixou planejado, preparado, ele achou que de repente era o suficiente. Que ele poderia ir tranquilo, que só faltava concluir algumas coisas e essas coisas poderiam ser concluídas na ausência dele. Ele foi tranquilo, acredito eu, né? Então, por não ter sido tranquilo, ele tá se desculpando aqui. Mas não que seja culpa dele, que ele tenha feito algo criminoso. Não vejo isso aqui na carta. Ele não tá admitindo que cometeu um crime, porque tem muita gente que fala isso. Ele tá se desculpando, então ele tá dizendo que ele é culpado sim de alguma coisa. Não. Só de que ele foi achando que estava tudo bem, mas tinha coisas pendentes a resolver. Mas isso não significa que seja criminoso ou que ele seja culpado de algo, tá, gente? Então ele falou que isso também é um equívoco da minha falta, estou profundamente solidário com a responsabilidade, ou seja, ele tem plena consciência de que tem coisas a resolver e vai resolver. Se eu não me identificasse como soldado, você teria sofrido por isso. Sinto que quero pedir desculpas a todos vocês, todos os dias estou a escrever isto com todo o meu coração. Ou seja, ele está sendo sincero, né? Nos últimos 11 anos falta-me mais do que tenho, graças ao amor e apoio que generosamente vocês me dão, né? Eu poderia estar na posição extra chamada Tchau Nu agora. E a todos que acreditaram em mim, torceram por mim quando eu não era suficiente. Ou seja, eu acho que ele acha que todo esse amor que ele recebe, ele não merece, né? É como se ele não merecesse todo esse carinho e amor que ele recebe, né? Que ele é uma pessoa falha, né? É isso que ele tá querendo dizer. Tenho certeza que não posso retribuir às muitas pessoas com quem trabalhei, muita dor e cansaço. Sinto muito por dizer isso. Estarei diligentemente envolvido nos processos relacionados com a investigação, que irá ter lugar mais tarde. Também de acordo com o veredito final feito pelas autoridades correspondentes. Ou seja, ele vai aceitar o que tiver que fazer. Se ele tiver que pagar alguma multa ou tiver que pagar esses tributos extras, ele vai pagar. E antes dele falar que ele ia fazer isso, eu já sabia que ele ia fazer. Ele vai aceitar humildemente as consequências, assumir a responsabilidade desse acordo, e é isso. Sem polêmica, sem mimimi.
Ele não vai ficar abrindo processo pra não pagar. Não, ele vai aceitar de boa e vai pagar de boa. Ele tá falando isso aqui. Mesmo que a coisa toda não seja criminal. Olhando para mim com mais rigor daqui pra frente, com um sentimento de responsabilidade mais pesado, em troca do amor recebido até agora, vou viver. Ou seja, vai receber amor, mas carregando a culpa nas costas. Uma culpa que ele não deveria estar carregando, porque ele não tem culpa de nada. Vocês entendem isso? Mas está sendo forçado a pedir essas desculpas, por quê? Porque tem gente espalhando um monte de fake news e tal. E por causa das fake news transmitidas, passadas de mão em mão e sempre aumentando, porque é isso, né? A mentira vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, já chegaram a dizer que ele ia ser preso. Gente, não, ele não cometeu crime nenhum, como é que ele vai ser preso? E por causa dessas mentiras, ele está sofrendo graves consequências. E a gente vai falar dessas graves consequências agora. Né, ele termina aqui muito pesaroso, né? Falando mais uma vez, peço desculpas por incomodá-lo. Gente, pra quê? Não precisava chegar a esse ponto. Em um dia em que ele tá já com o coração pesado, não por conta disso tanto, né? Não só por conta disso, mas também por conta do Mumbim, gente. Vocês entendem? O dia por si só já era pesado, não precisava pesar mais. E aí eu vou ler uma notícia agora sobre as consequências do que as pessoas estão falando dele, criticando ele, julgando ele de forma errada, porque não são as pessoas comuns que devem julgá-lo, e sim as autoridades fiscais, nada mais. Ninguém mais, além dessas autoridades fiscais, vocês entendem? Foi publicado na Naver o seguinte: Tchau Nu pede desculpas pessoalmente, mas rompe laços com marcas de moda. Marcas? Não sei que marcas são essas, porque eu só vi na prática mesmo, até agora, de todas as marcas que falaram, a Marité, que a gente viu no vídeo passado, a Marité tinha diversas fotos do Nunu, e agora não tem mais, tá? E é isso, né? Continuam insistindo em falar de sonegação, evasão fiscal, não é. É elisão fiscal, e elisão fiscal não é crime, tá? Apesar de Tchau Nu ter se desculpado pessoalmente pela sonegação de impostos, não é sonegação, a gente sabe, acabei de falar, é elisão, mas as pessoas insistem em falar as palavras erradas, os termos errados. Fala aqui da Marité François lá, que realmente sim, eu vi que eles apagaram. Presume-se que isso tem a ver com as consequências das recentes investigações, né, fiscais e tudo mais. Em particular, a marca declarou por meio de um veículo de imprensa que não houve nenhuma mudança em relação ao caso de Tchau Nu, mas no fim acabou optando por romper relações, tornando privadas as propagandas relacionadas a ele, né? E aqui tá falando que o Nunu pediu desculpas, aquela coisa toda. Então, as pessoas não têm o que falar das outras marcas, fica só falando marcas no plural, mas não tem o que falar das outras. E aí falou da Marité, porque a Marité é a mais concreta. Diferente do que eu mostrei no vídeo passado, que tinham 4 posts aqui na frente do Nunu, agora tem esse Pony Edition aqui, tem outras coisas. Não tem mais o Nunu. E eu mostrei pra vocês que a Marité estava seguindo ele, e agora esse perfil não está seguindo mais o Tchau Nu, somente a Go Yeon-jun, que fez vários comerciais junto com o Nunu, né? Várias propagandas da Marité em conjunto com o Nunu. Então, gente, antes que as pessoas fiquem falando, foi a marca X, Y, Z, W, só vi Marité. E lá na notícia, eles falam marcas. Marcas como, por exemplo, a Marité. Não, só foi a Marité. Isso aqui é pra dar uma pressionada. É pra dar é pra massacrar ainda mais a ferida aberta. Mas assim, as pessoas falam muito, gente. E antes da gente ficar espalhando um monte de fake news pra frente, entre nos perfis das personalidades que eles falam, das marcas que eles falam, sempre verifiquem as informações na fonte para ver se são verdadeiras antes de passar isso para frente. Porque o Nunu está sofrendo isso aqui por causa de vocês que estão espalhando fake news, falando mal dele. Falando mal do caráter dele, que ele fez isso de propósito. E dá pra sentir ali que se ele fez algo de errado, foi muito sem querer. Não foi de propósito. E ele vai carregar as consequências, né? E ele vai pagar o que tiver que pagar. E é isso. Ele vai se acertar com as autoridades fiscais e vai ficar tudo ok. Mas uma coisa que era para ser uma investigação normal, que até outras personalidades já sofreram, como já mostrei para vocês, o próprio Lee Jun-ho,
Era pra ser uma coisa normal, corriqueira, e que ele ia pagar, ia ficar tudo bem. Não precisava desse circo midiático todo. Esse circo midiático está prejudicando o Nunu. E é muito bom saber que o Nunu tá tendo apoio não só das Arohas, como também de personalidades como a própria Ardant Cho, né? A Ardant Cho comentou naquela postagem do Nunu, como tá aqui nessa imagem, né? Sempre te apoiando, meu Donsen, fighting, né? Tipo, boa sorte pra você, né? Sucesso, alguma coisa nesse sentido. E aí, obviamente, várias Arohas aqui embaixo agradeceu ao apoio da Ardant Cho nesse momento, né? Até porque ela citou o Nunu tem pouquíssimo tempo numa entrevista que ela foi lá nos Estados Unidos para falar da indicação do Oscar do K-Pop Demon Hunters, né? Então, assim, é muito bom ver que as pessoas que convivem com ele estão defendendo ele porque sabem da boa índole dele, né? Que não é só, ai, essas fãs deliram muito. Ah, vocês estão apoiando um cara que tem culpa no cartório, não sei o quê, estão confiando cegamente nele, ele não é esse príncipe encantado bonzinho que vocês imaginam. Se até a Ardant Cho tá apoiando o cara, gente, é a fala de uma pessoa que conviveu com ele durante muito tempo e é amiga dele próxima. E tem comentários de outros artistas nessa postagem do Nunu. Tô só comentando aqui da Ardant Cho porque ela é mundialmente famosa e o apoio dela é muito importante, né? Eu considero muito importante, né? E ela não tem papas na língua mesmo. Ela fala mesmo o que ela sente, o que ela acha. Ela não é aquele tipo de pessoa que é melindrosa, não. Então, assim, eu acho esse apoio da Ardant Cho público aqui maravilhoso, né? Eu tive que citá-la aqui no meu vídeo. E com isso eu vou encerrando o meu vídeo, que já está enorme, nem era pra ter ficado tão grande assim. Mas quis mostrar pra vocês também que, embora esteja sendo um momento de muito sofrimento pra eles estão tentando com todas as forças manter a agenda que já estava marcada de fan meetings, né? MJ também tem aparecido bastante em alguns programas, né? De humor, conseguindo fazer humor mesmo nesse momento, né? Realmente o MJ é um guerreiro, né? Jinjin ainda tá lá com a segunda temporada dele lá na comida, aquele negócio lá da comida. Então, assim, eles estão ainda aí fazendo os seus projetos solo, tá tudo caminhando bem. Eu sinceramente espero que somente a Marité tire as fotos do Nunu do ar, que isso não seja o início de uma coisa em escalada de diversas marcas fazerem isso, porque eu acho que vai ser assim. O que eu sinto ao olhar isso do lado de fora da situação. Todas as noites mal dormidas dele fotografando essas fotos, dele fazendo esses vídeos, dele trocando de roupa milhões de vezes pra tirar foto. A gente sabe que ficar trocando de roupa toda hora pra ficar tirando foto é um saco. Você se monta todo pra tirar 3, 4 fotos. Daqui a pouco tira a roupa, bota outra. E tem que tirar 2, 3 fotos. Aí vai trocar a roupa de novo. Tira. Caraca, que troço cansativo, que troço chato de fazer. E ele com aquela cara sexy, com aquela cara maravilhosa, posudo, lindíssimo, em cada clique, cansado, sem comer direito, sem dormir direito, noites e noites. Imagina todo esse esforço ser jogado no lixo. Num dia tá todo mundo te endeusando. As marcas tendo... gente, eu li várias matérias aqui, vocês viram nos últimos vídeos? Várias matérias. Campanha de Xiaonu aumenta as vendas da loja X em X%. Líder de vendas, esgotou em 5 minutos. Você é endeusado durante meses. E aí, por causa de fake news dos outros, você vê todo esse trabalho se desmoronando bem na sua frente. Gente, eu não tenho mais o que dizer. Beijo. Tchau, tchau.